Vamos conversar então sobre um assunto super importante que os pacientes pedem muito aqui no consultório para conversar, que é a respeito das manifestações então de pele relacionada com as alergias alimentares. É comum logo a gente associar que alguma alergia que surja na pele tenha relação com algum alimento que tenha sido consumido. Muitas vezes isso não corresponde, mas existem sim alergias que podem ser causadas por alimentos. Existem diferentes tipos de alergias. A urticária é a mais comum manifestação relacionada então com a alergia verdadeira aos alimentos. Normalmente ela faz parte de um quadro que não é só cutâneo, é um quadro sistêmico então relacionado com essa alergia. A pessoa vai desenvolver então placas, né, ou pápulas de urticária no corpo. Geralmente é uma coisa bem rápida, consome o alimento e nos próximos minutos ou nas próximas horas já começa a ter alguma manifestação. São lesões que coçam muito, são muito pruriginosas. E dependendo da gravidade da alergia, podem vir associadas então de inchaço das mucosas também, então pode inchar a boca, pode inchar os olhos e eventualmente os sintomas de anafilaxia, que é o fechamento então, né, da mucosa e que causa dificuldade respiratória e sintomas sistêmicos. Essa é a forma mais grave da manifestação da urticária. Os alimentos mais comumente envolvidos então no surgimento da urticária são os derivados do leite, ovos, né, as amêndoas ou amendoim e frutos do mar. A gente pode ter então a própria urticária, mas relacionado com o contato, ou seja, aquelas pessoas que trabalham, né, com alimentos, manipulam, seja com as mãos ou seja mesmo por dispersão pelo ar, podem ter então seus sintomas ativados pelo contato com esses alimentos. Isso a gente chama então de urticária de contato, ou a gente pode ter a dermatite alérgica de contato. Os alimentos como causa de dermatite alérgica de contato não é tão comum. Geralmente, a dermatite alérgica de contato ela é relacionada com produtos que a gente se expõe no ambiente. Mas existe, sim, um grupo de pessoas que tem uma determinada sensibilidade a algumas resinas específicas que a gente tem na natureza. E que estão principalmente, então, em alguns alimentos, como na manga, como no caju, em algumas plantas, como a era venenosa, e que quando elas entram em contato, então, com essa resina, elas desencadeiam os sintomas de alergia na pele. O interessante é que, por exemplo, com a manga, essa resina, ela tá na casca. Então, acontece a alergia quando a pessoa come o produto com a casca. E quando a gente descasca o produto e consome a fruta, não tem problema. Geralmente, para a gente fazer um diagnóstico bem preciso, né, e antes de orientar a pessoa a adotar uma rotina de exclusão de determinado alimento, é importante fazer uma anamnese bem minuciosa, ou seja, fazer uma história clínica bem minuciosa, né. Eventualmente, a gente complementa a anamnese com alguns exames laboratoriais, a fim de que a gente consiga dar um diagnóstico mais preciso para essa pessoa e ela possa, então, evitar realmente aqueles alimentos que representem um risco, enfim, para a sua saúde. Mas tudo vai depender do tipo de manifestação e da história clínica de cada paciente.